Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 30 de agosto de 2021, são 21 horas e 53 minutos. Lição 3 da classe de jovens. O arrebatamento da igreja, o quarto trimestre de 2021. Começando com a hora da revisão, resposta da número 1. A palavra grega para arrebatamento é harpazo e significa retirada brusca. Resposta número 2. O arrebatamento nada mais é do que uma retirada sobrenatural e rápida da Igreja do Senhor da Terra, combinado com o encontro com Jesus nos ares. Resposta número 3. A palavra de Deus afirma que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Resposta número 4. Na primeira fase ocorrerá o arrebatamento da Igreja e Cristo voltará de forma invisível nas nuvens. Os ímpios não o verão. A segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação e dessa vez todos verão a Cristo acompanhado dos crentes que foram arrebatados. Resposta número 5. O Senhor usou a parábola dos 2 servos, das 10 virgens e dos 10 talentos. O arrebatamento da igreja. Texto do dia. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 3. Somente para lembrarmos esse texto de João 14, muitas pessoas usam para dizer que Jesus foi preparar lugar. Jesus não foi preparar lugar, porque o lugar está preparado. Você pode ver isso em Mateus capítulo 24, versículo 35. O que Jesus estava dizendo é que na casa de meu pai é muita morada, mas se caso não tivesse morada, ele teria dito que iria preparar. Mas como está preparado desde a fundação do mundo, então não há necessidade de Jesus preparar lugar. Síntese: o arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para arrependimento ou preparo de última hora. Então nós precisamos estar prontos, preparados. Como já diz o hino 300 da harpa, né? Nossa esperança é a sua vinda. Introdução. No sermão profético de Mateus 24, Jesus mencionou alguns eventos que já se cumpriram, como, por exemplo, a destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Nesse mesmo sermão, o mestre também falou a respeito de eventos que aconteceriam em um tempo determinado pelo Pai, mas não revelado a nós como o dia do arrebatamento da igreja. Esse evento tão aguardado pelos crentes de todos os tempos será a completude da nossa salvação, por isso almejamos esse dia, quando seremos transformados e receberemos um corpo glorificado. Uma das coisas que não foi revelado é a questão de quando se dará o arrebatamento. Muitas pessoas pensam nessa questão, eu digo às pessoas que não creem no Cristo, e dizem que não acontecerá o arrebatamento, porque nunca houve o arrebatamento e nunca haverá, porque desde criança eu ouço falar que Jesus virá, mas Jesus nunca vem. Pois bem, como nós sabemos, Jesus virá, mas nós não sabemos quando. Então muitas pessoas, por conta disso, quer criar uma dúvida na palavra, quer gerar dúvida na palavra, quer que as pessoas tenham dúvida da palavra. Entretanto, há um ponto a se discutir que é bem sério. Jesus, ainda que não venha por esses dias, ou outrora ainda não veio, verdade é que Jesus volta todos os dias para alguém. Então, todas as pessoas, todos os dias, há pessoas partindo para a eternidade, muitas dessas sem Jesus. Então, nós precisamos separar o seguinte: Jesus vem para indivíduos, mas naquele grande dia ele virá para todos os cristãos de todo o mundo, de todas as épocas. Então saberemos que os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos subiremos junto com esses mortos que foram ressuscitados, né? Mas nós não sabemos quando isso se dará, por isso nós devemos viver uma vida de santificação diante do Senhor. O que é e quando se dará o arrebatamento? O que é? A palavra grega para arrebatamento é harpazo e significa retirada brusca. O arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor da Terra,
culminando no encontro com Jesus nos ares. Esse é um tema tão importante para os crentes que no Novo Testamento o apóstolo Paulo dedicou em suas cartas 2 capítulos para tratar a respeito desse assunto. 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é uma tirada muito rápida, é uma tirada violenta, é depressa. Quando você pisca os seus olhos, por exemplo, isso é o tempo que provavelmente vai durar o arrebatamento. Não teremos tempo de fazer absolutamente coisa nenhuma. O arrebatamento é extremamente rápido, é fração de segundos, é muito rápido. A gente não tem, nem fração de segundo, né? Fração de segundo, vai demorar menos de 1 segundo para o arrebatamento. Por isso essa tirada brusca vai ser muito rápida, não dará tempo de arrependimento, não dará tempo de fazer absolutamente nada. Então, nesse caso, os preparados, né, os salvos, né, no nosso caso, nós subiremos. E aqueles que nunca aceitaram a Cristo, que não aceitam a Cristo, esses ficarão para a grande tribulação. Quando se dará o arrebatamento? Ao longo da história, muitas pessoas se aventuraram em marcar o dia e a hora em que o Senhor Jesus voltaria. Entretanto, todos que assim procederam foram desmentidos e envergonhados. A palavra de Deus afirma que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, se você receber algum áudio no seu aplicativo de mensagens marcando o dia e a hora da volta de Jesus, não acredite, pois é mentiroso. Sim, é mentira. Se você, porventura, receber qualquer coisa que marque a volta de Jesus, um dia determinado, um dia específico para a volta de Jesus, é mentira. Por quê? Porque ninguém sabe, nem os anjos sabem, somente o Pai sabe. E aqui é bom abrir um parêntese para dizer que Jesus também sabe o dia que ele voltará. Apesar que ele disse que nem o Filho saberia, ele estava falando ali numa questão de ser filho. Ele estava falando como, não questão de filho não, gente, uma questão de ser homem. Jesus estava respondendo como homem, então como homem ele não poderia dizer. E uma outra questão também que implica a questão de Jesus dizer que somente o Pai sabe, é porque ele não poderia revelar. Porque se ele revela um dia específico, imagine o que aconteceria, né? As pessoas não queriam saber de Jesus mesmo. Porque está muito longe o arrebatamento, então está muito longe, eu vou viver minha vida. Quando eu estiver perto do fim, talvez eu aceite a Cristo como Salvador. Imagina. Então isso aqui é um ponto específico, é um dos pontos a qual Deus não deixou claro, né? Não deixou claro mesmo, né? Não deixou nada, absolutamente nada. Então essa questão do arrebatamento, somente o Pai sabe. Como a Bíblia diz, João 10:30, que o Senhor Jesus e Deus são um, então Jesus é o Pai, é por isso que ele disse em João 14:6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Note que Jesus diz que ninguém vem e não vai. Por quê? Porque Jesus é o Pai. Então, quando Jesus disse que somente o Pai sabe, na verdade ele está falando que ele sabia. Ou ele sabe, né, nos dias de hoje, né, na hora ele sabe. Então, sim, Jesus sabe o dia que ele virá. Então, muitas pessoas tentam, ou tentaram, né, e algumas pessoas ainda tentam marcar o dia da volta e fazem cálculos mirabolantes e inventam um monte de situação, e em alguns casos até usam uma matemática bíblica e numerologia bíblica e fazem isso e faz aquilo, mas não se sabe, ninguém sabe o dia que o Senhor Jesus virá, a não ser o Pai, né? A trombeta soará. O toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar os israelitas que o Senhor era o Deus deles que os resgatara da escravidão no Egito. É interessante a ideia da trombeta, porque se porventura você serviu o exército, por exemplo, ou mesmo você por alguma razão tem algum conhecimento sobre a questão militar, você verá que sempre quando se toca uma trombeta no exército é a hora de fazer alguma coisa, é a hora de acordar, por exemplo, que é o que chamam de toque da alvorada. Me parece que é isso o termo. Se não for isso, por favor, me corrija. Então, o que acontece? Quando é tocado esse toque da alvorada, as pessoas sabem que está na hora de levantar e tal. A trombeta do Senhor é algo parecido. Quando ela tocar, somente os soldados irão ouvir. Quem são esses soldados? É eu e você.
Nós somos os soldados do Senhor. Então, quando tocar a trombeta, nós saberemos, nós reconheceremos. É interessante que também a trombeta também era usada muito na idade na questão da solenidades, né, da época lá do Egito, quando o povo foi tirado do Egito, entre outras coisas. Mas aqui para nós é uma ideia de que está na hora de levantar, está na hora de despertar, está na hora de ir, né? Está na hora de partir, né? Então, partiu a eternidade. O arrebatamento da igreja para os crentes é a nossa esperança. A certeza e a esperança de que Jesus voltará nos leva a viver como Simeão, o homem justo e temente a Deus, que durante anos guardava a promessa da consolação de Israel. O Senhor Jesus é a nossa esperança e certeza, até porque nem toda esperança é certeza, mas essa não, essa é uma esperança e nós temos a certeza de que Jesus virá buscar a sua igreja. Então, como Simeão, nós temos que viver uma vida temente ao Senhor, nós temos que viver uma vida de santificação, uma vida de santidade, uma vida de oração, de busca da palavra, uma vida de fé na pessoa de Cristo. Nós precisamos continuar com essa esperança, sabendo que é uma esperança que é uma certeza e que nós precisaremos ou precisamos estar pronto para este dia, para quando a trombeta tocar, nós subirmos. Então nós precisamos compreender que essa esperança que nós temos de subir com Cristo denota também uma responsabilidade de estar com uma vida em santidade, com uma vida de santificação diante de Deus. Como diz aos Hebreus 12:14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Salmos 90 vai dizer também que a santificação convém à casa do Senhor. Então nós precisamos viver uma vida de santificação. É a chegada repentina do noivo. O casamento hebreu possuía uma longa celebração que chegava a durar dias, e uma parte importante do cerimonial era a inicial, na qual o noivo, em um cortejo, ia ao encontro da noiva. Segundo Jesus, o noivo tardou a chegar e as damas de honra adormeceram, porém as prudentes tinham azeite suficiente para manter suas lamparinas acesas. Existe um erro aqui, não aqui no que eu li, mas no texto da parábola das 10 virgens. Muitas pessoas dizem que as virgens loucas dormiram, mas as prudentes permaneceram acordadas. Isso não é verdade. Se você for ver em Mateus capítulo 25, versículo 5, a Bíblia diz que todas as noivas dormiram, todas, tanto as prudentes quanto as loucas. Então veja que aqui existe uma questão das 10 virgens, existe ali a questão que 5 delas eram prudentes, então levaram azeite consigo. O azeite é o símbolo do Espírito Santo, então nós precisamos estar cheios. Lembra que a lamparina estava cheia? Então nós temos que estar cheios, nós precisamos estar cheios do Espírito, viver no Espírito, né? Então nós precisamos ter essa ideia, para quando o noivo chegar, nós não sermos apanhados de surpresa, né? Estar no momento em que nós estamos vazios do Espírito, né? A Bíblia diz aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então a nossa vida tem que estar cheia do Espírito, nós temos que viver uma vida cheia do Espírito, para quando o noivo chegar, nossas lamparinas certamente estarão acesas. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito, então certamente subiremos. É a derrota da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos que morreram desde Abel. Pois a morte será derrotada com efeito retroativo, e até o mais novo convertido naquele momento será transformado e receberá um corpo incorruptível. Uma outra questão sobre a questão da volta do Senhor é que muitas pessoas pensam que o Senhor Jesus levará somente os cristãos que já têm uma jornada, né, uma vida longa. Bom, no Evangelho, Jesus também levará eles, desde que estejam salvos, porque tempo de igreja, né, tempo de Evangelho não quer dizer que seja salvo. Muitas pessoas
vivem uma vida de décadas dentro da igreja e naquele grande dia serão surpreendidos, né? Porque perderão a salvação. Por quê? Porque outrora, andando na igreja durante anos, décadas da vida, mas não tiveram uma vida cheia do Espírito. E muitas das vezes nos esquecemos dos novos convertidos, os novos cristãos. Para ser bem sucinto, bem direto, supondo que e isso acontecerá de fato, uma pessoa acabou de aceitar Cristo como Salvador e Jesus veio buscar a sua igreja, esse novo convertido ele também sobe. Ele também é salvo. Ele não foi batizado nas águas, né, não teve um discipulado com ele, não teve nada, mas ele está salvo na pessoa de Cristo. Ele acabou de aceitar Cristo, Jesus veio, ele sobe. Então a gente precisa compreender que o tempo de igreja não quer dizer que seja salvo, não. Há, claro, pessoas que estão há décadas na igreja e sim, são salvos, mas outras não. E o tempo de igreja não quer dizer, não dá certeza de ser salvo, assim como os dons espirituais também não dão. A Bíblia diz que aquele que não crê será condenado. E quantas pessoas estão dentro da igreja, mas que na verdade não creem no Cristo, né? Aguardando o arrebatamento, Jesus virá. Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas distintas. Na primeira ocorrerá o arrebatamento da igreja e Cristo voltará de forma invisível nas nuvens. Os ímpios não o verão. Então, nesse caso, somente nós, os salvos, subiremos, somente nós ouviremos o som da trombeta, somente nós subiremos. Os ímpios não saberão o que está acontecendo, eles não verão nada. O Senhor, em um abrir e fechar de olhos, numa piscadela, arrebatará para si todos os que receberam Jesus Cristo mediante a fé. Então a pessoa creu no Cristo, creu em Jesus, está crendo em Cristo, ele veio buscar a sua igreja e ele sobe. Essa pessoa sobe. Conforme ela sobe, né, na verdade toda a igreja, né, desde os tempos de Abel até os dias quando Jesus vier, todas as pessoas que creram no Cristo, esses subirão. Como já falei anteriormente, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos teremos um corpo glorificado junto com eles e todos nós subiremos juntos. Agora tem a segunda etapa. A segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação. E dessa vez todos verão a Cristo acompanhado dos crentes que foram arrebatados. Ou seja, Jesus veio buscar a sua igreja, essa igreja subiu. Aí embaixo, na terra, começa a grande tribulação. Passada essa grande tribulação, aí sim, Jesus virá, descerá com a sua igreja, né? Na segunda etapa, Jesus salvará, deixa eu ver aqui o ponto. Na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel, e ele também destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos. Eu acho que aqui não é o ponto. Achei. A segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação, e dessa vez todos verão a Cristo acompanhados dos crentes que foram arrebatados, né? Agora sim, na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel, ele também destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos. Então, quando Jesus vier, os ímpios não verão, só na segunda volta. Na segunda volta, quando Jesus descer com a igreja, aí sim todo o olho verá. Permaneça fiel ao Senhor. No sermão profético, Jesus se utilizou de uma parábola para ensinar sobre estar vigilante quanto à sua volta. O mestre contou a história de 2 servos, um fiel e prudente e outro mau. O servo mau pensou que o Senhor demoraria a voltar, então se descuidou e começou a agir de forma insensata. Precisamos estar vigilantes e jamais perdemos a sobriedade e a sensatez na nossa caminhada cristã. Temos de viver crendo que o Senhor Jesus, que o nosso Senhor não tardará a voltar e que teremos de prestar contas com Ele das nossas ações. Então já observou que quando acontece isso, numa determinada situação, dá um exemplo aqui bem simples, né? Digamos que os seus pais vão sair, aí saíram, aí você acha que os seus pais vão demorar, aí você começa a fazer uma arte, né? Começa a fazer bagunça dentro de casa, de repente você é surpreendido com a volta dos seus pais, e aí? Como é que fica? Essa é mais ou menos a ideia,
né, que muitas pessoas têm, né, que as pessoas acham que Jesus está demorando demais para voltar, então levam uma vida de bagunça, levam uma vida de qualquer maneira, faz a arte que quiser fazer, porque acha que Jesus não vai voltar e de repente é surpreendido com a volta de Cristo. E mais uma vez eu vou lembrar que nessa questão da volta de Cristo, Jesus pode não voltar para buscar a sua igreja para essa pessoa, mas pode vir voltar somente para ela. Ou seja, Jesus pode não vir buscar a igreja em um determinado momento, mas pode vir buscar ela, somente aquela pessoa. Então e aí, como é que fica? Está vivendo uma vida completamente desmantelada da situação evangélica, anda de qualquer maneira, então é surpreendido com a volta de Cristo. E aí? O que vai fazer? Não dá tempo de fazer nada. Então vai para a eternidade sem Cristo. Então nós não podemos titubear, nós não devemos ficar vivendo uma vida de bagunça, de fazer arte. Nós precisamos viver uma vida santa diante do Senhor, para quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós estivermos prontos, e se caso Jesus vier buscar somente um de nós, nós também estarmos prontos. Utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus. No sermão profético de Jesus, o mestre fez uso de uma trilogia de parábolas, a parábola dos 2 servos, das 10 virgens e dos 10 talentos. Jesus concluiu o sermão contando a história de 3 homens que receberam de seu senhor dinheiro, talentos para investir. O senhor deu os talentos a todos e depois se ausentou, indo para um lugar distante. 2 servos, enquanto esperavam seu senhor, investiram os talentos que receberam, mas um deles enterrou o talento recebido. Como muitos de nós, ele dormiu o sono da indiferença. Não enterre os seus talentos, os seus dons e talentos, seja produtivo e utilize-os enquanto ainda há tempo. Veja que a questão dos talentos, né, que é uma questão financeira, veja que o Senhor Jesus usou 2 pessoas aqui, eles, enquanto estava esperando o seu Senhor, em vez de ficar com o dinheiro do Senhor, fez o quê? Colocou no banco para render-lhe juro para aquele senhor. Então isso foi um bom servo. É isso que nós temos que ser. Nós temos que ser bom servo. Tudo aquilo que o Senhor dá na nossa mão, nós temos que fazer prosperar. Nós precisamos entregar ao nosso Senhor juros. Ou seja, se Deus nos capacitou para uma determinada situação, uma habilidade, por exemplo, ou mesmo um dom, nós precisamos usar essa habilidade para a glória do nome dele. E como nós fazemos isso? Pregando o Evangelho e ganhando almas para o reino do Senhor. Lembrando que essa questão da parábola dos talentos é uma questão financeira. O talento aqui não fala de habilidades, né, de uma habilidade que nós temos, mas sim da forma literal aqui é financeiro. Por isso, botar no banco. Você não põe a sua habilidade no banco. O que você põe no banco é coisa de valor, né? Joias, ouro, dinheiro. Então, só para deixar claro. Mas veja que cabe a situação do seguinte: se Deus me deu um talento, e nessa questão aqui sim é uma questão de habilidade, se Deus me deu uma habilidade, um dom para determinada coisa, então eu preciso desenvolver esse dom, essa habilidade e devolver ao Senhor com juros. E como é esses juros que eu tenho que devolver ao Senhor? É com almas para o seu reino. Conclusão: as profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, coerentes, consoladoras e devem produzir em nós a expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento, inclusive hoje. Entretanto, enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que já estão brancos para a ceifa. Então, que nós venhamos ter a nossa vida pautada na nossa esperança, que é Cristo, para o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque nós somos a igreja. Eu sozinho, eu não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Nós somos igreja somente quando nós estamos juntos. Eu e você somos parte da igreja. Eu faço parte da igreja. Eu sozinho eu não sou igreja. Só para deixar claro, né? Então veja que nós, como igreja do Senhor, e existem 2 tipos de igreja, né? Que é a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela pessoa que nós vemos, aquela pessoa que diz que é crente, mas é crente que é crente, que não é crente nada. E a igreja invisível é a igreja que somente Deus vê. Ou seja, é a igreja que Deus vê, aqueles que são de fato salvos na pessoa de Cristo. Então veja que nós somos parte de ambas. Nós somos
parte da igreja visível, né? As pessoas nos veem, mas principalmente somos parte da igreja invisível, essa igreja que somente Deus vê, somente Deus sabe que nós estamos salvos na pessoa de Cristo e que nós devemos continuar assim, fazendo o esforço, né, para que nós venhamos continuar salvos na pessoa do Senhor Jesus, para que naquele grande dia do arrebatamento da igreja, nós certamente subirmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Que Deus e Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!